O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao WGP, o programa feito pelas jornalistas da casa, o time feminino do Grande Prêmio na área. Muito boa noite. E hoje falaremos muito sobre Lewis Hamilton. Sim, a semana foi cheia, é verdade, né? Muitos anúncios aí. Já falamos ao longo da semana no Paddock GP, no Paddock Sprint, ontem no TTGP, e hoje dedicamos o dia aqui, esse programa, ao inglês, ainda da Mercedes, mas que já se prepara para 2025. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre os planos da Ferrari com relação ao Hamilton, porque eu tenho certeza que o Hamilton não vê a hora de realmente vestir vermelho e dar início a um novo capítulo na longa carreira dele, vitoriosa também carreira na Fórmula 1. Mas olha, a equipe italiana já prepara a estreia de Lewis Hamilton, a gente já sabe, né, já se sabe como vai ser. O dia ainda eles estão mantendo um mistério, né? O primeiro teste, que dia vai ser, mas já há um plano para isso, é sobre isso que falaremos também durante esse programa. Mas antes de começarmos mesmo, eu peço que você deixe um like nessa maravilhosa atração, porque é importantíssimo, né, para o YouTube entender a relevância desse programa. Então, por favor, deixe o like aí. Também acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E olha que conteúdo não falta no Grande Prêmio. Torne-se também membro da nossa comunidade, porque há muitos benefícios aí para quem faz parte da comunidade aqui do Grande Prêmio. Então, procura saber também, é bem legal, a gente vai ficar muito feliz de te trazer para cá. E claro, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Se inscreva no nosso canal, porque você não vai se arrepender. Mas olha só, vamos mergulhar agora em todos os assuntos, tudo que diz respeito ao Hamilton. E tem ainda um pouco mais de noticiário desta quinta-feira aí da Fórmula 1, que apesar de estar numa pausa, né? Mais uma nesse ano, as notícias não param, né? Não param. As manchetes aí de Fórmula 1 continuam muito quentes e borbulhantes. Então, vou chamar aqui à mesa Luana Marino, a Carol Virgílio e a nossa Grazi Costa, que ela faz umas aparições esporádicas, mas é porque ela é muito atarefada, né? Mas a gente está tentando fazer com que a agenda dela também se conecte com o nosso W. Então, também dou as minhas boas-vindas para a Grazi de volta. E eu vou começar com a Lu. Tudo bem, Lu? A Lu, que passamos uma semana no GP de São Paulo, né? Chovendo, uma coisa incrível. Eu fiquei fora das lives ali, mas agora estamos juntas de novo, né, Lu? E aí, tudo bem? Traga seu destaque inicial para o nosso WGP, Lu. Tudo bem, Evelyn? Olá, meninas. Olá, pessoal. Muito boa noite. Bom, meu destaque inicial vai além dessa semana agitada que nós tivemos, né? O GP de Las Vegas é no próximo fim de semana. A gente tem mais aí uma folguinha à vista, depois recomeça toda a loucura. Mas chama a atenção a Fórmula 1 não saber dividir as notícias. Eu estava até falando sobre isso. Assim, nós temos 5 dias úteis, e aí teve um dia que ela simplesmente lançou 5 anúncios de uma vez. Foi na terça-feira, ontem teve mais anúncio, e também teve essa confirmação aí
do momento que nós veremos o Hamilton vestindo o vermelho. Tenho certeza que é uma expectativa muito grande, tanto da Ferrari quanto do Hamilton também. A gente vai falar sobre isso. Eu confesso que, olha, nostalgia, né? A gente também vai falar sobre essa nostalgia aí para o pessoal que viveu a Fórmula 1 ali nos anos 90, no início dos anos 2000. Esse teste do Hamilton vai sim trazer nostalgia. É verdade. Falaremos bastante sobre isso. Também quero dar o meu oi para a Carol Virgílio, trazer o destaque dela. Eu sei que ela tem vários recadinhos aí, mas eu quero um destaque do noticiário, viu, Carol? Olá, Eve, Luana, Grazi, todo mundo que já está acompanhando a gente aqui no W. Meu destaque do noticiário é essa doida dessa Fórmula 1, a FIA, esse povo não sossega um minuto. Todo dia uma loucura, uma notícia diferente, uma história que a gente. E umas coisas que a gente não estava esperando muito, né? Umas mudanças de comando, pessoas saindo e falando que, na verdade, foram saídas. Uma loucura essa categoria que não sossega o facho nem com faltando 3 corridas para acabar. A gente não aguenta mais, sabe? Essa maluquice. É incrível. Eu vou aproveitar para falar sobre, claro, puxar para o meu lado, falar das nossas redes sociais, pedir o like de todo mundo, pedir para todo mundo que está aqui deixar os comentários e falando de tudo que a gente for falando aqui, porque é muito importante que vocês comentem e compartilhem o nosso link, a nossa live, o nosso programa e a programação inteira do Grande Prêmio. Esse final de semana tem GP de Macau ao vivo aqui no Grande Prêmio, então assim, gente, tem, olha, maravilhoso. E tem um detalhe que temos uma novidade chegando aí e eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aí. Temos um novo clube de membros chegando aí. Dia 29 de novembro vão começar, né, esses novos planos a de fato funcionar, mas você já pode dar uma olhadinha em tudo que você vai ter de benefício. Vai ser um negócio espetacular, gente. Todo mundo vai ter benefícios em qualquer lugar do país, assim, é incrível. Esse projeto é muito legal e dia 29 a gente vai, de fato, inaugurar ele, mas você já pode dar uma olhada, já pode entender mais ou menos qual vai ser o melhor formato para você. Vai ter live exclusiva, vai ter conteúdo exclusivo, além de todos esses outros benefícios. E eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para todo mundo dar uma olhadinha e já entender como vai funcionar. Mas assim, só esse pequeno spoiler aqui, porque vai ser muito legal e vai valer muito a pena para todo mundo. E assim, é incrível. Esse grande prêmio é maravilhoso. E é só deixar aqui. E o link vai estar na descrição e eu vou deixar todos os detalhes ali também, dia 29 de novembro. Muito bom. Então, ó, de olho, 29 de novembro. A Grazi também está por dentro disso, porque ela tem muito a ver com isso também, né, Grazi? Mas eu quero saber o seu destaque também, perguntar se se está tudo bem, Grazi. Seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, Eve, oi, Lu, oi, Carol, oi, todo mundo que nos acompanha. É sempre um prazer estar de volta aqui conversando com vocês e com todo mundo que sempre assiste o WGP. Gostaria de estar mais vezes, mas minha vida atribulada do outro lado também não me permite. Mas eu tento, sempre que posso, estar por aqui. E é sempre muito divertido. E, como eu sempre digo, eu adoro estar por aqui. E o meu destaque inicial de hoje vai para essa maluquice que acontece na Fórmula 1, que, pelo visto, a corrida das tartarugas vai voltar com o GP de Mônaco, né? Permanecendo aí no calendário por muitos tempos. Porque é aquilo. Quem sai no grid, quem sai um dos primeiros, a gente sabe como vai ser o final. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho disso aí hoje, que com certeza dá muito o que falar. É verdade. Olha, eu já vou falar de antemão, antes da gente entrar nos nossos assuntos, eu sou uma defensora do GP de Mônaco, viu? Então, a gente vai fazer um debate aqui. Todo mundo contra, a favor. Espere, aguarde. Mas, olha, antes da gente brigar aí por causa do GP de Mônaco, eu tô brincando. Olha só. Passou meio que batido, na verdade, por conta de tudo isso que as meninas falaram, né? Foi uma semana muito agitada na Fórmula 1, com a saída do Niels Wittich. Depois ele disse que, né, o diretor de provas da Fórmula 1 disse que eu não pedi demissão nenhuma, eu não renunciei, que é isso? Então, uma certa confusão lá na FIA. Também
teve tá rolando uma reviravolta aí em função do Franco Colapinto. Ontem saiu o chefão lá do Liberty Media. Então, assim, um pouco agitado demais. Até o Pedro Henrique Marum falava ontem no TTGP que prometeram uma semana tranquila, né? Prometeram tudo bonitinho e tal, né? Para a gente ter aquela paz depois da tripleta, mas nada. Que paz o quê, né? E ontem ainda a comissão de Fórmula 1 se reuniu para falar sobre os regulamentos, né, dos próximos anos, então falando sobre 2026, 2025, falando sobre principalmente a questão da refrigeração dos carros, né, para provas muito, muito quentes, como o GP do Catar, né, que a gente vai ter por aí depois de Las Vegas. Então, assim, muita coisa acontecendo nos bastidores, e aí meio que passou ali essa informação sobre o Hamilton, né? Porque, assim, ainda faltam 3 provas para o final da temporada. A relação do Hamilton com a Mercedes, né, não tá lá essas coisas, também falaremos um pouquinho sobre isso. Mas a Ferrari já tem um plano para a estreia do Hamilton, finalmente, né? Antes mesmo de andar com um carro novo, né? Porque o carro novo, como sabemos, também outro anúncio, né, nessa semana, que a Fórmula 1 vai fazer uma apresentação conjunta por causa dos 75 anos de história, então todo mundo vai apresentar ao mesmo tempo. Eu não sei se eu gostei dessa notícia, mas enfim, vai apresentar ao mesmo tempo, então vai ser um grande evento, aquela coisa toda, e meio que vai tirar um pouco do foco, né, quando a apresentação é solitária, né, é só uma apresentação por dia, alguma coisa assim. Mas o fato é que a Ferrari está planejando já quando o Hamilton vai estrear. De acordo com a imprensa italiana, né, já há o dia, já determinaram o dia, quando vai ser e tudo mais, fazem um mistério, mas muito provavelmente vai ser lá em Fiorano, né, na pista da Ferrari, né, que fica em Maranello, lá na Itália, perto da fábrica e tudo mais. Então ele vai andar com um carro mais velho, né, porque o regulamento da Fórmula 1 não permite que ele possa andar com um carro desse ano, por exemplo. Você tem que andar com um carro de 3 anos, né, até 3 anos aí de temporada. Então, assim, provavelmente ele vai andar com o carro de 2022 nesse primeiro teste, que foi aquele carro que a Ferrari fez dentro já do regulamento do efeito solo, e foi um carro muito bom inicialmente, né, tanto que se desenhou uma briga ali muito séria entre o Charles Leclerc e o Max Verstappen. No fim das contas, a Ferrari acabou sucumbindo a essa briga, precisou mudar o carro, mas de início o carro era muito, muito bom, tinha casado com aquele regulamento, e é nesse carro, muito provavelmente, que o Hamilton vai fazer a estreia dele lá em Fiorano, porque a Mercedes também não permitiu que ele fizesse parte dos testes de pneus do pós-temporada lá em Abu Dhabi. Né? Ela encheu o Hamilton de programação, de agenda, igual a Grazi, assim, cheio de coisa para fazer. Então, assim, não vai dar para ele fazer já estrear, né? Já pensou, o Hamilton terminou a temporada, já veste vermelho? Nada disso. A Ferrari vai ter que esperar a Lu para ver o Hamilton de vermelho. Escuta, isso tem muito a ver com o fato da Mercedes ainda não estar completamente, digamos assim, convencida. Não, mais do que isso, a Ferrari não aceitou a derrota de perder o Hamilton, e por isso, olha, vão esperar. O que significa também a estreia em Fiorano, Lu? Só a Mercedes, você falou da Ferrari. A Mercedes, a Mercedes, perdão. Então, concordo, eu acho que até pelas últimas declarações do Toto Wolff, né, nessas fases assim, sem corridas, tanto os pilotos quanto os chefes de equipes participam de podcasts, dão entrevistas a determinados veículos, a gente vê bastante isso, e sempre vem esses assuntos à tona, e o Toto Wolff, mais uma vez, deixando claro que não engoliu totalmente, porque quando ele fala da forma como ele fica sabendo, que foi como se fosse assim, como se ele realmente tivesse sido o último a saber. Tá, vou para a Ferrari. Então, e ele já estava com um contrato assinado agora, que fique claro que aquela cláusula que a Mercedes deixou de 1 ano com possibilidade de renovação para mais um foi uma escolha dela, porque ela tinha também ali
em mente, o André Kimi Antonelli não queria correr o risco de perder o rapaz. Então, isso tudo também não dá muito para entender a atitude do Toto Wolff a partir do momento que a própria Mercedes faz isso com um piloto do calibre do Hamilton. Então, ok, vai ter ainda uma mágoazinha, ou talvez assim, aquele sentimento, aquele orgulho ferido. Isso ainda vai ter, eu acho que é reflexo disso, a Mercedes não ter liberado o Hamilton. Mas eu acho que é muito significativo, então, esse teste em Fiorano. E a gente falava sobre isso, é o circuito da Ferrari, é um circuito que ela sempre realiza testes, gravações, e é um circuito que tem uma história que passa pelo Michael Schumacher. Né? Ele tem uma história que passa pelo Michael Schumacher, não apenas o Schumacher, claro, outros pilotos também já testaram lá, é comum a Ferrari fazer isso. Mas com relação ao Schumacher, é porque a gente pode dizer que a presença do Schumacher naquele circuito de Fiorano realmente mudou a pista, e eu acho que não só a pista propriamente dita, porque o Schumacher dá um feedback de trechos do circuito que precisavam ser mudados, e isso acontece, como também representa um capítulo completamente novo na história da Ferrari. É uma mudança de página mesmo, uma virada de página, uma mudança de chave. Isso acontece quando o Schumacher vai para a Ferrari, tem esse teste em Fiorano, dali as coisas já começam a mudar, a equipe começa a tomar a cara realmente de um piloto que vem para ser o líder. E eu acho que o Hamilton, ele representa hoje também essa figura de liderança para a Ferrari. A Ferrari, durante muito tempo, desde que o Schumacher, naquela primeira aposentadoria do Schumacher, né, quando o Schumacher se aposenta em 2006, ela tem o Raikkonen, aí é campeã em 2007 e tudo mais, briga pelo título em 2008 com o Felipe Massa, mas desde então a Ferrari procura essa figura do grande ídolo, do líder, daquele piloto que supriria a ausência que o Schumacher deixou. Ela tentou isso com o Raikkonen, tentou isso com o Alonso, tentou isso com o Vettel, e eu acho que agora vai para aquela cartada final com o Hamilton. Porque aí até a gente ter de novo um piloto que caiba nessa figura que foi o Schumacher, e é essa figura que é o Hamilton, acho que vai demorar muito. Talvez só o Verstappen, mas não vejo o Verstappen na Ferrari de jeito nenhum, sei lá. Acho que daqui a alguns anos pagaremos a língua, mas por enquanto acho que isso é muito difícil. Então, eu acho que esse teste em Fiorano, ele traz muito desse passado, e a Ferrari realmente, no lugar que é dela, mostrando que agora é a hora de um novo capítulo e, quem sabe mesmo, um capítulo novamente vencedor na história da Ferrari. É verdade, Lu, concordo muito com você. Eu acho que tem um elemento de passado aí que é muito importante para a Ferrari, né? Porque foi o último período mais vitorioso da equipe, né? Venceram absurdamente numa formação também muito icônica, né, de Schumacher, Ross Brown, Rory Byrne, todo mundo que fez parte daquele momento da Ferrari. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Então, embora o Frederic Vasseur ainda não fale muito sobre isso, né? Até por questões de contrato, enfim, e porque ele ainda está muito ligado ao campeonato desse ano, que a Ferrari luta aí pelo menos pelo título de construtores, e é também muito emblemático que a Ferrari de repente ganha o construtores para o ano seguinte tentar um título de pilotos, né? Então revisita a história de forma bem curiosa, né? E aí você tem outra informação sobre esse teste do Hamilton que casa exatamente com o que a Lu estava falando, que é o fato do Hamilton ficar na casa de Enzo Ferrari, né? Então, assim, a imprensa italiana também trouxe, né, através da Sky Sports,
na Itália, a informação de que o Hamilton vai se mudar para a casa de Enzo Ferrari. E o fato do Hamilton ocupar, então, a casa que foi do Enzo, né, que hoje também fala-se muito, né, que tem muita coisa ainda que foi deixado lá desde a morte dele, exatamente como ele deixou, enfim, e que foi ocupada pelo Schumacher também uma boa parte do tempo, remete a essa história, né, e a esperança que a Ferrari deposita em cima do Hamilton. Então, eu queria ouvir também a Grazi sobre isso. Olha, eu acho que é um gesto simbólico, na verdade, se de fato isso ocorrer, né? Em manter ali a memória do Schumacher cada vez mais viva dentro do esporte, né? Que eu acredito isso, porque acho que não teve outro nome dentro da Ferrari como ele, realmente eu concordo com o que a Lu disse, porque fez história. Então, assim, acho que é um gesto que demonstra essa importância para a equipe mesmo, e dá depositar aquela confiança mesmo, e acho que ninguém melhor do que o Hamilton para acontecer isso. E, obviamente, vai ser inevitável que tenham essas comparações, obviamente, porque o Schumacher foi, né, o maior piloto da história da Ferrari, e essa comparação pode ser tanto assim um motivo quanto uma pressão mesmo, acho que para o Hamilton, porque querendo ou não, por mais que ele tenha uma bagagem de experiência ali, acaba sendo novato na casa nova, então querendo ou não tem aquela pressão, então demora um certo tempo para ter umas adequações, vai demorar, querendo ou não, para ter aquela aceitação. Obviamente que a gente está falando do Hamilton, a gente não está falando, né, de qualquer outro piloto, mais simplificado, a gente está falando aí no baita campeão, mas, querendo ou não, ainda vai ter sim essa pressão. E a gente sabe que a Ferrari, ela é tradicionalista, né, ela tem toda essa tradição, então se houve de fato realmente esse convite, né, porque está ali tentando conectar, acho que o passado com o futuro, né, mostrando realmente, poxa, é a casa dos campeões realmente que está ali e está abraçando o Hamilton como mais um e vendo ele, no entanto, que eu acho que está dando essa mordomia, entre aspas, vamos colocar assim, de que, olha, a gente está te acolhendo, você está aqui com a gente e vamos no seu ritmo, vamos colocar assim, né? Eu vejo como dessa forma, eu acho muito bonito essa forma que eles fizeram essa tratativa, todo esse acolhimento com ele. É verdade, eles estão reverenciando, né, o Hamilton nesse momento. Ô, Carol, você acha que o Frederic falou sobre isso também, que ele acha que a adaptação do Hamilton vai ser rápida, porque com toda a experiência dele, tudo que ele já fez na carreira, as mudanças de equipe, não vai ser tão. Ele acha que não vai ter um choque tão grande assim. Mas eu não sei não, viu? Eu acho que a Ferrari é um passo um pouco grande demais nesse momento, né, Carol? Queria te ouvir também sobre isso. Eu acho que o Hamilton vai ser desses que vai se adaptar mais rápido do que qualquer outro piloto nessa situação. Mas ainda acho que vai ser um pouco mais difícil do que a expectativa do Vasseur, porque ainda assim é uma mudança absolutamente, né? Assim, é por completo. Você está trocando de montadora, você está trocando por uma coisa que você nunca pilotou na vida, você nunca teve, né? Você nunca teve contato com essa montadora, com essa equipe, seja em relação aos motores, seja em relação ao carro num geral, né? Como aerodinâmica. E além de tudo, da parte com os engenheiros, né? Dessa cultura que já tem a Ferrari e que a gente sabe que é muito particular da Ferrari, é uma coisa muito única dela e que é diferente, ainda assim vai ser diferente de tudo que ele já teve na vida. Eu acho que, mas ainda assim acho que vai ser muito mais simples. Eu acho que dá para fazer uma breve comparação com a MotoGP, o Marc Marquez saindo da Honda indo para a Ducati. Eu acho que é mais ou menos ali. Ele teve algumas dificuldades, mas assim, isso acabou muito rápido, justamente porque são campeões, são atletas extremamente habilidosos e que têm muita experiência na categoria. Então, não é como se fosse um rookie, um super novato ali, mudando de uma para outra. E eu só pontuar também que eu acho muito interessante esse movimento da Ferrari em abraçar o Hamilton como esse futuro, né? E a gente pensa num piloto heptacampeão, a equipe, a gente fala isso o ano inteiro, é a junção dos
dos que muita gente considera os maiores. A Ferrari, a maior equipe, Hamilton, o maior piloto, é a junção de uma história que tem muito, faz muito sentido, assim, analisando ao longo do ano, quando a gente ficou sabendo, a gente leva um certo choque, né, com a notícia no começo do ano, mas a gente se acostuma com a ideia e fica parecendo, nossa, não, isso estava, né, tava certo que isso precisava acontecer na história da Fórmula 1. Então eu acho muito legal a forma como a Ferrari está abraçando essa mudança e esse próximo passo. E lembrar também que essa parceria, eles estão pensando isso a muito longo prazo, e até para quando o Hamilton sair, de fato, da Fórmula 1 e num futuro, quando ele se aposentar, enfim, eles querem fazer essa relação durar bastante tempo. Então faz todo sentido que essa construção já comece especial desse jeito, né? É verdade, é realmente essa palavra, é especial. Mas assim, e agora olhando para um lado mais esportivo da coisa, de competitividade, de expectativa e tudo mais, eu não posso deixar de perguntar isso para vocês. Mas assim, quando o Hamilton sai da McLaren e vai para a Mercedes, é uma aposta no escuro, né? Porque a Mercedes estava começando de novo na Fórmula 1, aquela coisa toda, não havia uma grande expectativa em cima disso, ela não, né, a temporada anterior, mesmo com o Schumacher lá e tudo mais, não foi aquelas coisas, né? O Schumacher ficou mais preocupado em ajudar o Ross Brown, em organizar aquela equipe, em estruturar aquela equipe com o que realmente acontecia na pista. Mas ainda tinha uma desconfiança, digamos assim, naquela Mercedes, né? Então, assim, não foi uma aposta tão certeira assim, porque ele estava saindo da McLaren, e a McLaren era a McLaren, né? Ela era muito forte, vinha de campeonatos e tudo mais. E aí a Mercedes acerta aquele regulamento e o resto da história, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Mas a Ferrari de agora, a mudança para a Ferrari agora é uma outra situação, né? Porque a Ferrari é mais competitiva do que a Mercedes era naquele momento, muito mais competitiva, é a maior equipe do grid, né? A equipe que está no campeonato desde o início e tudo mais, mas é uma equipe que não vence um campeonato, há muito tempo, né? Kimi Raikkonen foi o último campeão lá atrás, enfim, uma questão muito séria. E a Ferrari tenta sair desse jejum a todo custo. Em contrapartida, o Hamilton também vive um momento de estagnação, né? Porque desde a derrota em 2021, né, passando por todos esses problemas com a Mercedes e tudo mais. Então, assim, é uma pressão dos dois lados, mas a minha pergunta é: quem sofre mais com isso? Quem quer mais? Quem que vai ser cobrado mais nesse cenário, hein, Lu? Olha, eu acho que o Hamilton vai ser muito cobrado, é natural, até porque, como você muito bem colocou, ele não está indo para uma equipe inferior à Mercedes, ele está indo para uma equipe que hoje é bem melhor do que a Mercedes. Então, é natural você imaginar que esse cara, que é tido como um dos melhores pilotos de todos os tempos, ele é o maior piloto de todos os tempos, porque ele é heptacampeão, é recordista do número de vitórias, e aí, se ele é o melhor, cabe discussão, cada um tem a sua opinião, ele é um dos melhores pilotos de todos os tempos. Então, você tem esse cara no grid atual, sabe? É desse cara que a gente está falando. Esse cara ainda está na ativa, esse cara ainda pode entregar resultados. A gente ainda espera que o Hamilton faça mais alguma coisa na Fórmula 1, porque apesar dessa apatia dele com a Mercedes, eu tenho um pouco de dificuldade de dizer assim, que o tempo do Hamilton de fato já passou. Eu acho que ele precisava urgentemente dessa mudança de ares para a gente realmente ter essa certeza. Será que o tempo do Hamilton passou, como tantos outros já viram o seu tempo passar? Isso é natural, é a vida, e tá tudo bem, né? Isso não vai desmerecer e diminuir 1% do que ele já conquistou na Fórmula 1. Então, ele precisava muito dessa mudança de ares, e eu acho que a cobrança acaba sendo maior em cima dele. Porém, o Hamilton é aquele cara que ele tem já uma carreira e ele tem já uma posição na Fórmula 1 para reverter essa situação e cobrar a Ferrari se ela não corresponder àquilo que ele espera.
Eu acho que o Hamilton não assinou um contrato qualquer, né? Eu acho que tudo foi muito bem minucioso ali, foi tudo muito bem tratado. Eu acredito que tenha ali muitas cláusulas, né? Haja muitas cláusulas ali naquele contrato e tudo mais. Então, eu acho que o Hamilton ele vai ser naturalmente cobrado, porém ele também vai cobrar a Ferrari. E ele tem essa posição para chegar diante da imprensa, né, entrevistas e tudo mais, e cobrar a Ferrari, e cobrar publicamente se a Ferrari não corresponder ao que a gente espera. Olha, eu tendo a concordar com você, viu, Lu? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. E aí, Grazi? Quem tá mais na berlinda aí para as cobranças? Mais o bico do Tuiuiu? Olha, sem dúvida vai ser o Hamilton, mas como a gente está falando do 7 vezes campeão, o cara tem moral suficiente para também estar ali cobrando e falando, poxa, eu vim para cá, vamos aí, né? A gente viu um Hamilton mais contido nos 2 últimos anos, porque ele, pô, só vinha perdendo, né? Então agora que deu essa nova mudança de ares, eu acho que agora vai ser o grito de liberdade dele, vamos dizer assim, onde agora vai o racha. O cara não tá mais para brincadeira. Não concordo que, né, daqui a pouco vamos ter uma aposentadoria de Lewis Hamilton. Não vamos. Eu acho que o cara vai muito além e ele quer isso, né? A gente vê um cara com garra, com determinação, com sede de vitória. Acho que é isso. Ele tá no DNA dele, né? Muito desses pilotos nos campeões, a gente vê isso muito no Verstappen, a gente vê no Alonso, tá no DNA do cara, então ele não aceita perder. Né? Por mais que seja compreensível, meu carro não tá bom agora, não estamos no momento legal, mas o cara quer ir para cima. Então, vai ter essa cobrança, mas ele também vai ficar em cima, pode ter certeza. E assim, ele tá na Ferrari, né? Ele não tá em qualquer outra categoria de meio de grid. Então, eu acho que ele foi chamado ali justamente para colocar o negócio para caminhar e realmente ele quer mostrar o dele e dar o nome e mostrar para que veio mesmo, né? E eu espero de verdade mesmo que isso aconteça, porque a gente está numa expectativa muito grande de ver essa estreia de Lewis Hamilton, ver ele ganhando novamente, ver como que é esse novo momento dele, depois de tantos anos aí acostumado na Mercedes, como será que ele se porta diante desse novo momento, né? Onde é o novato, mas também é o veterano, é o cara experiente, então é um mix ali de situações que eu vejo que vai dar um boom e vai movimentar bastante a Fórmula 1 aí no ano que vem. É verdade, é verdade. Assim, eu acho que é uma coisa que vai acabar complementando a outra aí, mas no fundo, a Ferrari sabe que precisa dar um carro muito vencedor para o Hamilton. Né? Então, assim, não tem muita desculpa nesse sentido. Ele vai para lá e tudo mais, mas a equipe está em construção, não é função dele fazer isso, como aconteceu mais ou menos com o Schumacher lá atrás, né? Então, assim, acho que nesse ponto a Ferrari tem mais peso nisso do que o próprio Hamilton, mas dá para esperar uma lua de mel assim no começo, Carol, né? Assim, sabe aquele novo amor, né? Aquela coisa, né? Que você, como é que você vê isso? Eu acho que como é uma coisa desse tamanho, né? É o que a gente está falando. Eu acho que os dois lados vão se tratar muito bem e vão tentar fazer com que tudo isso aconteça da forma mais carinhosa possível, sabe? Não necessariamente, não vamos cobrar, não vamos fazer nada desse tipo, porque isso com certeza acontece, porque são competidores e querem estar ganhando o tempo todo. E se o carro vai por um caminho que não está dando muito certo, com certeza essa cobrança vem. Mas esses primeiros momentos eu acho que vai ser, sabe, essa coisa de um idolatrando o outro, uma coisa bem, uma história bem contada, assim, porque é um momento muito, muito interessante e é o que eu digo, acho que desde o começo do ano, é um marco na história da categoria que é muito legal de a gente acompanhar, seja fã da Ferrari, fã do Hamilton, seja fã de qualquer outro piloto do grid, qualquer outra equipe. Acho que como amantes do esporte a motor, é uma história muito legal de acompanhar, é uma parceria muito interessante para a gente ver como vai se desenrolar. E eu acho que os dois lados sabem muito bem disso, eles sabem muito bem a posição que tem, né, na história da categoria. Então, eu acho que vai ser esse primeiro encanto, assim, tipo, nossa, estamos de fato fazendo isso acontecer, estamos, né, isso tá acontecendo de verdade. Então, eu acho que
esse primeiro momento vai ser mais amoroso, assim, um pouco mais, estamos todos felizes, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, até não estar. E aí a gente desenrola um pouquinho melhor, mas eu acho que as coisas vão caminhar, se tudo der certo, né, de um ponto de vista de desempenho, assim, para o que eles estão planejando, eu acho que as coisas têm tudo para caminhar com uma relação saudável, assim, uma relação bem interessante da gente ver daqui de fora. Muito verdade. Mas tem um outro lado, né, dessa história, que é a Mercedes, né, que é a equipe que o Hamilton está desde 2013 lá, então, assim, é muito tempo de muitas conquistas, foi uma aposta, como eu disse antes, né, e aí virou numa coisa brilhante, né, pilhando títulos e vitórias e recordes e uma coisa toda, numa amizade que se tornou também icônica, né, entre ele e o Toto Wolff. Então, assim, uma cumplicidade também poucas vezes vista, né, na história da Fórmula 1, mas que agora vive um momento de um azedume gigantesco, né? E contradiz um pouco o que o Toto Wolff falou recentemente, né, num podcast, que ele falou que ele ouviu um conselho do Pepe Guardiola, né, o técnico do Manchester City na Inglaterra, sobre como você lida, né, quando uma grande figura do time, alguém resolve deixar a equipe, né, ou alguém que é muito central ali para você deixar, né, como é que você lida com isso? E o Pepe disse, não tem o que fazer, né, se a pessoa quer sair, você tem que deixá-la sair, né. Mas ele falou que ouviu esse conselho, tentou, né, evitar qualquer problema com o Hamilton, mas não é bem assim que não é bem assim que está acontecendo, né? A coisa está meio esquisita lá na Mercedes e é muito triste que a separação, né, essa cisão aconteça dessa forma depois da história que eles construíram, né? Então, assim, começa com, né, uma pitadinha aqui de crítica, um sarcasmo ali, uma ironia colar, né, e tudo mais. É claro que o Hamilton, aquele período em que a Mercedes deu uma respirada e venceu ali no finzinho da primeira parte da temporada, deu uma aliviada, foi como se eles dessem uma trégua ali, mas ultimamente está difícil o negócio, né? Então, assim, a relação aí entre Mercedes e Hamilton está um pouco estremecida, né? E, assim, na minha visão, é uma tristeza que isso esteja acontecendo agora, mas eu não sei, também tem um elemento de era inevitável, né, Lu? Como é que você vê isso? Eu concordo, foi um pouco do que eu falei no comentário anterior. Chegou um momento em que era muito nítido, assim, passou a ser muito nítido que o Hamilton precisava de uma mudança, precisava de novos ares. Eu acho que para a Mercedes também isso vai ser importante, porque apesar do George Russell ser hoje o cara que entrega resultado, o Russell tem entregado mais resultado do que o Hamilton quando o carro piora. Tem essa coincidência, né? O carro piora, o Hamilton cai absurdamente, assim, ele tem uma queda de performance, e já o George Russell, ele surge assim, e acaba sendo aquele piloto mais forte da Mercedes. Só que a gente ainda vê uma equipe que trabalha em função do Hamilton, e é natural de ser assim, ele trabalhar em função do Hamilton. E a partir do momento que você trabalha em função de um piloto que claramente está desmotivado, que não está satisfeito com o que está acontecendo ali, a separação é inevitável. Não sei se, sinceramente, a Mercedes ainda é uma incógnita, ela continua sendo uma grande incógnita desde que esse regulamento entrou em vigor. Não sei dizer se a Mercedes vai melhorar ainda nessas 3 corridas finais, se dá para sonhar com alguma coisa. Pode ser que ela surpreenda, pode ser que não. A tendência é não. A tendência é a gente ver a Mercedes brigando com o carro nessas 3 corridas que faltam e chegar ao fim dessa relação que realmente você olha e você pensa assim, é um dos casamentos mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1, mas que se tornou insustentável. Seria muito bom se esse casamento tivesse terminado, como foi o Schumacher com a Ferrari, por exemplo, né? Mas não é o que aconteceu. Só para encerrar, às vezes eu tenho a impressão que o Hamilton,
a questão de 2021 também bateu muito nele de um jeito, porque a Mercedes abriu mão de lutar. Ela poderia ter lutado mais por aquele resultado, sabe? Por aquela decisão. E isso não aconteceu. Então, até que ponto isso também mexe com ele? Também criou um sentimento assim nele que agora não tem volta. Né? Fica aí a questão. Tem isso também, né? Houve ali muita conversa entre eles. O Hamilton também não quis ganhar no tapetão, digamos assim, mas a Mercedes poderia ter gritado mais, mesmo contra, digamos assim, a vontade do Hamilton. Ela poderia ter se colocado, né? Apesar do Toto ter pressionado horrores, né? Pela demissão do Michael Masi, mas poderia ter feito mais, sem dúvida. Lu, concordo com você. Grazi, será um fim melancólico? Olha, eu acredito que é como se fosse um relacionamento onde está ali no ápice do final, onde você se sente sufocado, que você já não aguenta mais. Então você tenta entregar tudo e a outra pessoa já não quer mais absolutamente nada. Acho que é muito isso que vem acontecendo, sabe? Então eu acho que assim, eles têm acordos comerciais em comum, né? Que para ali é importante para ambas as partes, mas assim, chegou no limite, né? Eu acho que vai ter aquele respeito, porque tem que ter ali, vão ter que continuar se encontrando, mas eu acho que a relação realmente chega ao fim um pouco conturbada, com uma certa mágoazinha, né? Porque o Hamilton tentou gritar de todas as formas, vamos dizer assim, o carro não tá legal. Ele sempre foi pontuando as situações que vinham acontecendo e não era ouvido. Então, ele tá indo para um lugar onde, obviamente, ele quer isso, ser ouvido, ser escutado, né? Que o cara que é bom realmente quer fazer. Então, infelizmente, essa relação acaba nesse ponto e não tem mais o que fazer, né? O Toto Wolff, por mais que tente se arrepender aí, né, como ele já citou em alguns momentos, pelo próprio jeito dele mesmo, né, em alguns pontos, mas fica nessa enrolação, vai, não vai, mas quando tinha o cara não aproveitou e agora que perdeu o cara, pô, vamos chorar lá o leite derramado? Não dá mais, né? É verdade. Não tem como, né? A Mercedes também se esforçou nesse sentido aí contra, né? Piorando essa situação, e eu acho que a gente vai ver ainda mais algumas trocas de farpas até o final do ano, né? E a própria forma da Mercedes não querer também que o Hamilton saia imediatamente é um sinal. Carol, e aí? O Hamilton ainda vai fazer um tour, viu? Pelas fábricas da Mercedes e tudo mais, para se despedir, aquela coisa toda, afinal, muito tempo, né? Mas não sei se dá para reverter tudo, né, Carol? Eu acho que a relação do Hamilton com os funcionários da Mercedes, os mecânicos e tudo mais, é uma coisa. A relação dele com o Toto Wolff, aí sim é uma coisa que eu não vejo recuperação nenhuma. Porque o Hamilton, obviamente, vai ter um carinho especial pela Mercedes para sempre. Ele tem uma gratidão por todo mundo que trabalhou com ele ao longo desses anos. Mas eu acho que essa relação com o Toto Wolff ficou muito estremecida. Principalmente, eu acho que engloba tudo isso. Isso que a Luana falou de 2021, eu acho que foi o primeiro machucado, eu acho que foi o primeiro momento em que a relação deu uma leve estremecida. E essa falta, né, de comprometimento, digamos, de entender que o cara tá pedindo melhores e que o cara tá ali para fazer todo mundo, né, andar no mesmo ritmo, também pesou muito. E essas coisas de contrato, né, de que a postura da Mercedes era de alguém que estava querendo aposentar o Hamilton forçado, e o Hamilton, obviamente, não queria isso. Então, eu acho que essa situação toda, todas essas negociações, todas essas conversinhas que a gente não faz parte, porque acontecem dentro de salas fechadas e de reuniões muito exclusivas e enfim, eu acho que essa relação com certeza não vai ter muita recuperação. Não. É muito verdade. Bom, olha só. Então vamos ficar esperando agora o dia mesmo
né, que vai virar essa chave, de olho nessas 3 últimas corridas, que devem revelar um pouco mais sobre como vai se encaminhar esse fim de casamento de Hamilton com a Mercedes. Amanhã entra um texto especial sobre isso no grandepremio.com.br, escrito por Gabriel Curti, então acessa lá e não perde, né? Olha só para que a gente está assim, muito em cima do tempo, então assim, o GP de Mônaco renovou o contrato com a Fórmula 1, né, até 2031. Eu já falei aqui que sou a favor da tradição, acho que Mônaco tem que ficar no calendário, né? E o povo que lute aí, não tem a história, né? E tudo mais. Mas eu vou ouvir das meninas assim: Mônaco, sim ou não? Tá? E uma justificativa muito, muito rápida, Lu. Sim, eu acho que pela tradição, é difícil imaginar Fórmula 1 sem o GP de Mônaco. Simples assim. Tá vendo? Carol. Sim, e porque eu acho que tem muita coisa além da corrida envolvida nesse processo e eles não vão se livrar disso tão cedo. É verdade. Grazi. Sim, porque Mônaco é um circuito histórico e tem que estar no calendário da Fórmula 1, não tem como ver um piloto vencedor se não teve um histórico ali por Mônaco. Então, toma essa, viu, Vitor Martins? Mônaco, sim. E é isso. Olha só, deixa nos comentários aí pra gente tudo sobre o Hamilton, o primeiro teste, o casamento com a Ferrari, o que você espera disso, e o fim do casamento, né, com a Mercedes, que se encaminha agora para essas 3 provas finais do campeonato. O Hamilton vai ocupar esse lugar no coração dos italianos, né, que é de Michael Schumacher. Como é que vai ser essa relação Hamilton-Ferrari, que está cada vez mais perto de acontecer, né? Então deixa aí nos comentários para a gente e também responda, GP de Mônaco, sim ou não? Aí a gente vai lá bater na porta do Vitor Martins sobre isso, tá? Não esquece de deixar, não esquece também de deixar o like no nosso WGP, se inscreva no nosso canal, se torne membro da nossa comunidade. A Carol deixou aí o link, porque no final desse mês, né, todos os planos aí, benefícios já vão estar disponíveis, então assim, você não perde essa oportunidade, né, e acione o sininho para você receber as notificações aí de todo o nosso conteúdo, que é grande. E nesse final de semana, só reforçando, o GP de Macau, ao vivo, com transmissão aqui do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum vai narrar com comentários aí de JP Nascimento e Daniel Balsa. Então, assim, não perde. E, claro, tem o final da MotoGP também, a disputa aí entre o Jorge Martin e Francesco Bagnaia, ambos da Ducati, né? O Martin da Pramac, mas é satélite. Vai ferver lá em Barcelona. E, claro, o Grande Prêmio cobrindo tudo no grandepremio.com.br. Então, não perde. Por hora, agradeço a Lu, a Carol e a Grazi. Mando um beijo para elas, um beijo para todo mundo que acompanhou o nosso WGP por hoje. E a gente volta na semana que vem. Tchau. O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.